Oi, Felipe, tudo bem? Preciso uma automação em um app de Vibe Code que realiza o seguinte: faz leituras em duas planilhas Excel, vê se o horário de uma bate com a outra e dê um relatório. Qual é a melhor maneira de realizar isso? O RH precisa analisar o relatório de catraca com o documento do prestador de serviço, para ver se os horários estão corretos e repassar o pagamento mensalmente. Olha, em primeiro lugar, eu te diria assim: vai para o chat e conta toda essa história para ele. E aí, você pede para ele, o legal é tu dar exemplos, entendeu? Por exemplo, lá no relatório você daria, né, exemplo das origens, um exemplo como é que ele resolveu, como é que é certo, né? E um exemplo de relatório. Se tu tem já isso, beleza. E daí tu pede para ele fazer uma instrução para o Vibe Code, e melhor se tu soubesse, vai ser quem usar? O Lovable? Vai ser o Manus? Né? Vai ser o Cloud? E daí tu pede uma instrução. E daí tu agora vai ler com cuidado a instrução se é aquilo que tu gostaria. E daí tu leva isso para uma dessas ferramentas construir. Certo? Agora, se eu pegar só esse teu conteúdo aqui, ó, já, tá? Vamos pegar aqui agora e copiar. Só para te mostrar, assim, uma visão. Tá bom, aqui, ó. Haja como especialista em criar instrução para Vibe Code tipo Manus, Cloud Opus, Cloud Opus, vírgula, Lovable ou cursor. Você deve fazer a melhor instrução para que a ferramenta de Vibe Code realize o sistema em N8N, vamos citar, na melhor solução sem erros. Bem, deve prever componentes adicionais, como base de dados, com tag ou não, e se chutei, tudo bem? Caminhando na fé, quanto tempo? Leandro, tudo certo? Ó. Então veja só nisso aqui, sem ter conversado muito, explicado muito, o que ele já fez? Ele já começou a montar uma instrução, né? E ele já pegou os dados que seria, se tu tivesse um exemplo, teria sido mais assertivo, ó. Certo? Armazenamento, né? Como é que ele já, o nome da tabela, todos os campos do relatório, TimeSun, etc. Criar um API REST no Supabase para RH acessar o histórico, né? Etc, etc, etc. Então ele fez uma instrução aqui, né? Se tu tivesse exemplos, ou tu tivesse explicado melhor, ele já estaria feito a instrução melhor ainda. Então, eu pegaria esse conteúdo, digamos, depois de pronto, vou lá no Cloud, vou lá no Manus, e ele vai construir para mim, ou lá no Lovable, né? E talvez na primeira não saiu. Lembra de uma coisa, pessoal. Quando você faz uma solução
e você manda ele corrigir, manda corrigir, manda corrigir, é muito mais trabalhoso. Lembra? Na primeira instrução ele faz bem, se tu manda construir ele, ele começa a se perder. E cada vez mais. Então é isso que tem que entender quando a gente fala Vibe Code. Né? Hoje me ligou também um outro amigo meu, certo? E dizendo, gastei um horror de tokens lá no Lovable, assim, assim. Eu digo, tá, mas tu fez instrução? Ele disse que sim. E eu digo, tá, mas tu fez no chat ou tu fez direto? Ah, direto. Aí errou. Entenderam, pessoal? Por isso que eu digo, por um lado eu fico triste com esses caras, por outro lado eu fico feliz para ver como o mundo está perdido nesse aspecto, porque eles não conseguiram entender a inteligência artificial, não estão conseguindo entender a transformação, certo? Quem conseguir entender isso vai surfar essa onda barbada. Então aí, ó, é os exemplos que eu já estou dando. Olha só, coisas que eu falo nos meus vídeos, se vocês olharem meus vídeos de um ano atrás, é o que o pessoal está falando hoje quando fala de criação de vídeo. Se vocês pegar e começar a olhar o que eles estão falando, eu falava um ano ou 2 anos atrás, que era você pegar uma imagem e mandar descrever, e com isso você tinha a instrução da imagem, né? Ou seja, eu não posso pensar que todo mundo tem uma capacidade de descrever a mãe e o pai. É difícil. Então tu tem que fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Se você é um cara que sabe fazer projeto, etc., sabe escrever bem, você ia escrever isso direto, no pelo. Mas como a gente não domina isso, o que tu está fazendo? Eu estou usando exemplos dos outros. É que nem tu, advogado, você vai pegar várias ferramentas, certo? Ou você vai simplesmente pegar vários exemplos e criar prompts desses exemplos. E quando você precisar um contrato, você vai chamar arroba, né? Que nem eu chamo lá, arroba se atira, o arroba Inema e alguma dessas ferramentas que estão aqui, né? Apareceu ou não? Ó, Inema imagem TXT, ó. Para quê? Aquelas imagens quando eu quero criar e não dá muito certo, eu chamo esse prompt que já está pronto, que é, olha só, certo? Eu quero fazer. Olha só como ele se perde quando eu falo, quando eu mando fazer 3, 4, 5, ó, ele mudou. O assunto era tecnologia, ó, e ele se perdeu. E eu deixei aqui justamente para mostrar para vocês. Ó, os assuntos eram: descubra o segredo por trás do código 100 vezes mais rápido. Pare de perder tempo com prompts ruins. Vibe code não sei o quê. Futuro de programação. Um erro aí. Daí o que ele fez? Ele fez o primeiro certo, o segundo já... Como encher o miojo com uma garrafa. Nada a ver. Esfregue com um pé, né, de laranja e veja o que acontece. Use pimentão para fazer ovo frito. O que tem a ver? Por quê? Porque ele não tem memória. Certo? Uma laranja. Por que ele não tem? Porque não tem memória. Então não adianta eu querer usar esse negócio de aonde está? Está errado o prompt. E aí talvez o que eu podia fazer? Eu podia dizer o seguinte, ó. Isso aqui. Se eu copiar aqui, aqui é um teste que eu posso fazer. Deixa eu só salvar essa aqui, que é a única que deu certo. Eu venho aqui e... Deixa eu ver... Ó, e mando rodar de novo.
E talvez vai dar certo agora, por quê? Porque eu coloquei dentro do próprio instrução toda a informação, certo? Depois a gente vem olhar aqui, deixa eu voltar lá para a nossa questão. Beleza? Mas vamos lá, Elisa, vivendo enquanto a gente está vivo.